No nosso quadro Temperando com Saúde, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a luta contra o câncer de mama. E outubro é um mês símbolo, né? O nosso Outubro Rosa. E para isso, para saber mais informações, eu vou receber a doutora Érica Silva, que é chefe do Serviço de Mastologia e supervisora da residência médica em mastologia do Hospital Geral de Goiânia. Doutora, muito obrigada por vir aqui no Temperando nos informar de algo tão importante. É sempre um prazer, né, nós podermos estar falando sobre o câncer de mama, orientando as mulheres, e isso é muito importante para a sociedade como um todo. Então, todos esses convites são sempre muito bem-vindos. A gente sabe que essa prevenção, ela limita aí muitas doenças, né? Muito câncer de mama. Então, fala um pouco para a gente sobre essa prevenção. É importante a gente destacar que o câncer de mama hoje é o câncer mais frequente nas mulheres. Apesar dele ser o câncer mais frequente e apesar de outubro já ser um mês de prevenção consagrado mundialmente, infelizmente a prevenção no Brasil ainda é precária. Nós ainda pegamos muitos tumores grandes, avançados, e o maior problema de todos é o baixo acesso à mamografia. Então, assim, é extremamente importante que a paciente saiba como é feita a prevenção, mas que ela tenha acesso a essa prevenção. Existe um medo aí em relação ao teste de mamografia? A senhora acha que esse teste, as mulheres têm medo desse teste, não por causa do diagnóstico, às vezes de um mito aí que dói? Ainda existe isso? Ainda existe, mas muito pouco. Hoje, a maioria das mulheres tem consciência da importância, aquelas que têm acesso têm consciência da importância da realização da mamografia anualmente a partir dos 40. Uma ou outra paciente, e normalmente aquelas que já têm a mama dolorida, principalmente período pré-menstrual, ela já fica mais receosa. Então, a paciente que tem uma mama menor. Mas o que a gente pode falar é que é um exame assim, perfeitamente assim, factível, não é uma dor insuportável, é uma dor suportável, é um exame bem tranquilo de se realizar para os pacientes. Inclusive, a gente falou aí do exame específico, mas a gente pode ter o autoexame, que também salva muita gente aí só desse cuidado. Então, o autoexame ele é muito importante, mas ele não substitui mamografia. Ele é principalmente importante naquelas regiões em que a gente não tem acesso à mamografia. Por quê? Porque se eu esperar, eu sentir alguma coisa, eu achar alguma coisa, é porque eu já vou estar achando grande. O que nós queremos hoje? Nós queremos achar lesões não palpáveis, alterações que eu não consigo perceber no meu exame e que eu vou achar na mamografia de rotina. Então, assim, o autoexame é muito importante. Porque no Brasil, nossa cobertura de mamografia é muito pequena. A gente tem menos de 25% de cobertura de mamografia no Brasil. E a idade continua? Qual que é a idade aí, o ideal? Preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pelas sociedades internacionais é a partir dos 40 anos. Anualmente, a partir dos 40. Antes dos 40, nós fazemos naquelas pessoas que tiveram um parente de primeiro grau com câncer de mama, que aí a gente começa a fazer 10 anos antes da época que o parente teve o câncer. Ou a qualquer momento, se no exame físico, fui no meu ginecologista, ele examinou minha mama e achou alguma coisa de diferente. Mesmo que não esteja nessa faixa etária, se ele achou alguma coisa suspeita, aí ela deve ser realizada a mamografia. Entendi. Como eu disse, nós estamos aí em outubro, que é símbolo, né, para essa luta contra o câncer, mas eu acho que a gente precisa sempre falar, como a senhora mesmo disse, a gente tem essa deficiência aí de aparelhos, infelizmente. Existe dados de uma fila? Existe uma fila? A estimativa de baixa cobertura foi um trabalho realizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Não existe uma fila única, porque cada região, então, por exemplo, região sul, sudeste e centro-oeste, nós temos relativamente uma boa cobertura. Apesar que o centro-oeste, a nossa região, ela é dividida na parte que está mais para o sul e a parte que está mais para o norte. Mas, assim, no geral, a nossa cobertura é boa e não existe uma fila nacional.
Então, agora, para finalizar, quero agradecer a senhora, dizer que foi muito importante saber, né, de coisas pontuais. Eu acho que é sempre muito válido isso. E fala para o meu público aqui, principalmente para as mulheres, né, ou quem está assistindo os homens, para contar para as mulheres, convidando para que elas façam aí tanto o autoexame quanto o exame de mama. Por favor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez e nós queremos realmente convocar todas as mulheres, os homens aqui convoquem as suas mulheres, as suas filhas, as suas mães, né, a estarem realizando a prevenção, fazendo o autoexame, fazendo a mamografia. E a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano é quanto antes melhor. Não é porque estamos na pandemia que nós vamos deixar os nossos exames de rotina, que nós vamos deixar de fazer o tratamento. Quanto antes nós descobrirmos, melhor vai ser o tratamento. Maiores serão as chances de cura. Gente, então eu bati um papo com a doutora Érica Silva, que é chefe do serviço de mastologia, e ela convocou aí todas nós mulheres e também os homens, né, os esposos, para levar essa informação. Nós estamos no mês de outubro, que é considerado aí símbolo da luta contra o câncer de mama, então nós precisamos nos unir e mais do que pintar aí os prédios cor-de-rosa, a gente precisa ter políticas públicas que atendam todas essas mulheres. Então, nosso Temperando com Saúde de hoje é de dicas e muita informação para vocês.